aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para continuar resolvendo aquela nossa provinha do Enem de 2018, aplicação PPL, né? Então vamos parar exatamente da questão que a gente finalizou, né, o vídeo anterior. Então vamos partir para a nossa questão aqui 99. Essa questão 99 é uma questão bem direta, né? E ela vem perguntar aqui, ó, no enunciado, mais uma vez, começando pelo enunciado. Essa característica seria prejudicial em anfíbios, pois acarretaria problemas o quê? Bom, primeiro eu tenho que descobrir qual que é a característica e saber qual que é a relação que os anfíbios têm com essa característica. Subindo ali para o nosso texto base, ó, o sucesso adaptativo dos répteis relaciona-se, dentre outros fatores, ao surgimento de um revestimento epidérmico de queratina para a economia de água metabólica. Qual que é o problema aqui, ó? Queratina é impermeável. Sendo a queratina impermeável, você vai ter uma pele que não é mais tão úmida. Se você tem a pele não tão úmida, você não pode fazer respiração cutânea. Se essa respiração cutânea não é possível, o que vai acontecer com esses anfíbios? Eles vão ter problemas respiratórios, letra E, certo? Circulatórios não tem nenhuma relação direta, muito menos excretórios, digestivos ou sequer locomotores. Como eu falei, é uma questão bem direta, né? Pensou na diferença entre anfíbios e répteis, geralmente você vai pensar nessa modificação, né? Nessa ideia de ambientação para espaços mais secos. E a principal dessas ambientações se refere ao sistema respiratório desses animais. Como a gente pode observar aqui, ó. Olha só como é a respiração de um anfíbio em relação à de um réptil. A respiração dos anfíbios ela é controlada aqui, ó, pela cavidade bucal. Então, a variação de pressão de ar dentro da cavidade bucal que vai ser responsável por inflar ou desinflar os pulmões. Então, você percebe que os anfíbios eles não têm uma musculatura específica associada aos pulmões. A regulação da respiração pulmonar deles é feita pela própria boca. E isso gera uma desvantagem respiratória, porque você vai ter menos força para puxar o ar e para soltar o ar. Além disso, né, a respiração dos anfíbios é feita por pulmões que a gente chama de pulmões saculiformes. Ele tem um formato de saco. As reentrâncias que existem são pequenas, tá vendo? Então você tem menos contato dos vasos sanguíneos com a parte de troca de gases, certo? Então, como você tem menos epitélio, você tem menos espaço, você acaba tendo também uma situação onde você vai ter, né, uma eficiência mais baixa da troca de gases. Se você olhar aqui os répteis, ó, os répteis têm pulmão parenquimatoso. Olha que legal aqui por dentro, ó, você tem várias câmaras ramificadas e dentro dessas câmaras você tem, né, várias reentrâncias. Então, o seu contato com o ar atmosférico é muito maior. Tendo esse contato com o ar atmosférico muito maior, você tem uma eficiência respiratória que também é muito maior, certo? Então, olha só que interessante, a gente pode fazer um comparativo de todos os grupos de vertebrados em relação às possibilidades respiratórias desses grupos. E assim a gente entende melhor por que um tem essa característica e o outro vai ter uma outra característica. Então, olha só que legal. Nos anfíbios, a gente tem, como eu falei, os pulmões saculiformes com poucas dobras. Isso gera uma diminuição da eficiência respiratória. Se você tem uma eficiência respiratória menor, né, você vai precisar de uma outra respiração. Por isso, a respiração pulmonar não é suficiente e tem diversos anfíbios que adultos têm um percentual até maior de respiração cutânea do que de respiração pulmonar. Além disso, você não tem uso de musculatura torácica na sua respiração, então não tem nenhum músculo que ajude os pulmões a inflarem e desinflarem. Já os répteis que trazem essa história de invasão de um ambiente menos úmido, né, eles vão desenvolver pulmões que são parenquimatosos, com mais dobras, e além disso, você tem uma musculatura torácica e abdominal auxiliando a respiração. Então isso aqui, ó, faz com que você não tenha mais a necessidade de fazer uma respiração cutânea. Então você vai ter uma respiração que é 100% respiração pulmonar, certo? Isso vai se repetir com as aves, só que as aves têm aqueles pulmões parabronquiolares, são ramificações que têm os capilares, parecem com os nossos alvéolos, né? Mas não são exatamente a mesma coisa. E esses pulmões parabronquiolares estão relacionados diretamente com os sacos aéreos.
Esses sacos aéreos vão tanto ajudar no controle respiratório dessas aves, quanto, né, na capacidade de voo que elas vão ter. Então, quando diminui-se a densidade do corpo delas ao incharem os sacos aéreos, você também, né, ajuda na regulação da respiração. E, né, partindo para os mamíferos, a gente vai ter aqui, ó, a nossa respiração pulmonar com 100% de eficiência de pulmões alveolares. Nesses alvéolos é onde vai acontecer a hematose, e além de ter um pulmão alveolar, você tem um diafragma. Esse diafragma é uma musculatura que fica nessa região aqui do seu corpo, ó, logo abaixo dos pulmões. O diafragma é uma musculatura que tem o formato de... parece um quebra-molinha, assim, né? Ele tem um formato curvado. E aí ele fica dessa forma. Quando você vai inspirar, o seu diafragma contrai e abaixa. Quando ele abaixa, você libera volume pulmonar e o ar entra. Para expirar, o seu diafragma relaxa e sobe. Quando ele sobe, o volume pulmonar diminui e aí você tem a expiração. Então você tem um controle muito mais fino disso. E aí isso faz muito sentido, porque se você olhar aqui, ó, quais são os grupos que têm maior eficiência pulmonar? A gente vai estar falando de aves e mamíferos, que não por acaso são animais chamados de endotérmicos. São animais que regulam a sua temperatura internamente. Por quê? Como você tem maior eficiência pulmonar, você tem maior taxa metabólica. Dessa forma você consegue produzir o próprio calor. Já anfíbios e répteis são animais chamados de ectotérmicos. Sendo ectotérmicos, têm uma taxa metabólica basal mais baixa, porque a eficiência respiratória não é a mesma coisa. Legal? Então, né, uma revisão aí bem rapidinha sobre os grupos animais, traçando a nossa questão. E ainda dá para a gente comentar sobre a conquista do ambiente terrestre por esses mesmos répteis, né? Os répteis, eles inauguram um grupo chamado de grupo de amniotas. Quando você tem a formação do ovo amniótico, você cria os amniotas, que são répteis. Dentro dos répteis você tem o grupo das aves e os mamíferos. São animais que produzem ovos com casca, com alantoide, córeo, saco vitelínico e principalmente vesícula amniótica, certo? O ovo amniótico é uma novidade evolutiva muito importante para a conquista do ambiente terrestre. Por quê? Na evolução, você vai ter sempre dois critérios muito importantes para você criar um novo grupo com uma nova diversidade. Você vai mexer ou na reprodução desse grupo, ou você vai mexer na alimentação do grupo. Se você tem novidades evolutivas nesses dois critérios, provavelmente esse grupo vai prosperar e vai ocupar um nicho que não era ocupado antes. Nesse caso, eu estou falando de reprodução. Não adianta eu conseguir sobreviver em um ambiente terrestre mais seco, eu preciso conseguir reproduzir nele. E ao reproduzir nele, eu preciso que meu ovo, né, o ovo que vai gerar o meu embrião, tenha uma resistência maior em relação à desidratação, mas também em relação a impactos mecânicos, certo? Além disso, no corpo desses animais, camada de queratina impermeabilizante com a produção de escamas córneas, por isso que os répteis têm escamas. Nas aves, essas escamas se transformam nas penas. Os pulmões mais eficientes, como a gente já discutiu. Excreção de ácido úrico nos répteis e nas aves, especificamente, para a economia de água. E os répteis são animais ectotérmicos com comportamento diferenciado. Por mais que eu tenha aves e mamíferos como sendo os animais endotérmicos, né? Dessa forma, a gente vai pensar que se os répteis são ectotérmicos, eles precisam de um comportamento diferenciado para manter essa temperatura corporal. Por quê? Se você está num ambiente que não é úmido, a amplitude térmica é muito grande. Se a temperatura varia muito, eu preciso de um comportamento que evite essas variações de grande temperatura dentro do corpo desses animais, certo? Seguindo em frente, questão 103. Questão 103 vai falar de genética. Mais uma vez, começamos pelo enunciado. A autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia de transmissão dos fatores idealizada por Mendel, ocorre entre plantas. Vamos lá. Se você já entende o experimento de Mendel, é um cara que está, né, letrado em primeira lei de Mendel, você já sabe que a autofecundação ela é feita em plantas híbridas. Porque, de acordo com a primeira lei de Mendel, você tem as linhagens puras, que ele produziu reproduzindo sempre plantas iguais e gerando 100% de filhotes também iguais. E ele colocou essa linhagem pura para cruzar e criou a linhagem híbrida.
Nessa linhagem híbrida, ele observou que 100% dos indivíduos tinham a característica de uma das linhagens puras só, que era amarelo. E o que acontece? Aí que vem o brilhantismo do cientista, né? Olha que legal. Quando você pensa no experimento, Mendel era um cara que pegou ervilhas amarelas e ervilhas verdes e colocou para cruzar. Cruzando elas, ele teve um resultado de 100% de ervilhas amarelas. Se eu sou Mendel nessa hora, eu olho para as ervilhas e falo, bicho, deixa pra lá, velho. Deu merda aqui, não vai dar certo isso aqui não, deixa pra lá. Só que o que ele fez? Ele pegou essas ervilhas amarelas e retrocruzou. Porque ele pensou o seguinte, por mais que essas ervilhas tenham nascido amarelas, essas ervilhas elas têm que ter um fator verde ali dentro delas. Ele ainda não sabia o que era um gene ou um cromossomo. Ele pensava em fatores hereditários. Mas ele sabia que os fatores hereditários eram estruturas físicas, palpáveis, concretas. Então ele sabia que tinha algo de verde ali naquela planta. O que ele fez? Ele retrocruzou. Por isso essa é a resposta do nosso item. Você faz um retrocruzamento entre essas plantas amarelas e aí você cria 4 tipos de plantas descendentes. Dominante, dominante, dominante recessivo, recessivo dominante e duplo recessivo. Aqui estava a verde. Então você só consegue, né, os resultados da primeira lei de Mendel quando você tem o cruzamento de plantas híbridas de fenótipo dominante, ou seja, amarelas, que produzem, né, sementes tanto dominantes quanto recessivas. Aqui ele não vai estar falando de amarelo e verde, porque lá no seu texto ele fala de outras características, lisas e rugosas. Mas a lógica é a mesma, é o mesmo experimento. A diferença é que aqui eu vou estar falando da textura da planta, ao invés de estar falando da cor da semente dela. Mas Mendel trabalhou com as ervilhas têm diversas características que funcionam com o mesmo padrão de dominância e recessividade, né? Você tem ali a cor da semente, você tem a cor da vagem, você tem a cor das flores, a posição das flores. Então todas essas características ele avaliou da mesma forma. Na sua questão ele perguntava sobre a textura da semente e esse meu esquema fala sobre a cor, mas a lógica é a mesma. Uma linhagem pura que cruza e gera uma linhagem híbrida de característica dominante. Na autofecundação dessa linhagem híbrida, você consegue, né, o seu resultado da primeira lei de Mendel, com 3 descendentes dominantes para um descendente recessivo, certo? Essa foi a nossa primeira lei de Mendel, certinho? Passando para a próxima questão 104 dessa mesma prova. Lembrando, vamos sempre partir do nosso querido enunciado. Utilizando o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico, tem-se respectivamente as cores. Então vamos lá. Que indicador ácido-base é esse? O suco de repolho roxo. Aliás, você pode fazer isso em casa se quiser, né? Hoje em dia, esses dias eu fui dar uma aula dessas para uma outra turma, resolvendo a mesma questão. E aí eu perguntei quem já tinha feito esse experimento com o suco de repolho roxo. Ninguém tinha feito. Eu não sei o que o povo faz nesse ensino fundamental de hoje em dia. Mas eu fiz esse experimento e ele é muito legal de se replicar em casa. Pega o repolho roxo, bate ele, você vai criar um suco de coloração roxa. Se você colocar coisas ácidas, ele vai tomar uma outra cor. Se você colocar coisas básicas, como por exemplo sabão em pó, ele vai tomar cores distintas. E aí, isso vai servir como indicador de ácido base, que nem você está vendo aí nesse esqueminha da sua prova. Olha só. O suco de repolho, ele reage diferente com diferentes soluções. E aí você tem uma tabelinha, ó. Do pH 1 até o 3,5 mais ou menos, o suco fica vermelho. Do 3,5 ao 6 e pouquinho, o suco fica rosa. Em pH neutro e levemente básico, fica roxo. Em pH mais básico, azul, verde e amarelo. E ele está perguntando, saliva humana. Saliva humana tem um pH próximo de 7, tá? É um pH ali mais ou menos neutro. Suco gástrico é um pH mais ácido, ali entre 2 e 3, certo? Então, a saliva humana pH 7 vai ter a coloração roxa. O suco gástrico entre 2 e 3 vai ter a coloração vermelha. Respectivamente, roxo e vermelho. Resposta letra E. Aqui eu tenho uma tabelinha só para a gente relembrar, olha só. Como eu falei aqui, ó, a saliva humana tem um pH em torno de 7, o suco gástrico pH 2, suco pancreático um pH mais básico, em algumas pessoas pode chegar até valores, né, acima de 9, suco entérico mais próximo do neutro também, e a bile que age junto com o suco pancreático também levemente básica. É necessário lembrar esses valores e essas enzimas para o seu Enem, tá? Lembrar que o processo digestivo ele acontece
compartimentalizado dependendo da área do seu corpo que está digerindo. Então, na boca, vai digerir o quê? Basicamente amido e maltose. Então, você vai iniciar a digestão de carboidratos na boca em pH neutro ou próximo de neutro. Lá no estômago, o que você degrada? Proteína, em pH ácido, aproximadamente 2. Já no intestino, você digere todo o resto. Você continua digerindo proteínas, digere mais carboidratos, digere lipídios a partir da lipase pancreática com a ajuda da bile. Lembrando que a bile não é um suco de digestão, né? Ele é um auxiliador de digestão, ele é um agente emulsificante para que a lipase pancreática possa agir. E você tem ainda, né, enzimas para degradação de ácidos nucleicos e dos resultados das degradações anteriores. Então, degradação de peptídeos e também nucleotídeos, certo? Então, lembre sempre do seu processo digestivo. Passando para frente, questão 111. Essa questão 111 vai falar da produção de um combustível. Mais uma vez, atenção para o nosso enunciado. Em qual etapa acontece a síntese deste combustível? Eu tenho que saber aonde esse combustível é produzido. Síntese, ó, é sinônimo de produção. Aonde acontece a síntese desse combustível? Que combustível é esse? Vamos para o enunciado. Enunciado é o texto base, perdão. A figura apresenta um processo alternativo de obtenção de etanol combustível, utilizando o bagaço das folhas da cana-de-açúcar. Suas principais etapas são identificadas com número. Então, basicamente, eu tenho que olhar, dentre as 5 etapas que eu tenho aqui no esquema, qual delas que faz a produção do combustível que vai ser o etanol. Então é simples, eu produzo etanol ao moer cana? Não, quando você moe cana, você produz caldo de cana, né? Então não é um. Ao lavar o bagaço da cana, você já produziu álcool? Também não, não é fácil assim, né? Hidrólise da celulose. Hidrólise da celulose vai quebrar a celulose em carboidratos menores. Então aqui você vai gerar pequenos carboidratos e não álcool, tá? Então também não é 3. Fermentação do caldo, você vai pegar esse carboidrato, vai fermentar e dessa fermentação você vai ter a produção de etanol. Então aqui está a sua opção e aí você vai ter a marcação da letra D, certo? Que tipo de fermentação é essa? Agora que vem a nossa revisão interessante. Lembra que a fermentação é uma maneira de produzir energia de forma anaeróbica. Como assim? Eu não vou utilizar oxigênio. E aí a fermentação você tem basicamente 2 tipos. Você tem a fermentação lática e você tem a fermentação alcoólica. Professor, a fermentação acética. Fermentação acética geralmente é derivada da fermentação alcoólica, né? Então você tem a fermentação alcoólica e a partir do álcool você produz o vinagre no que a gente chama de fermentação acética. Mas você também pode considerar ela, não tem problema, tá? Mas as principais, como a gente está vendo aqui, são as fermentações alcoólica e lática. Como é que funciona? Olha só, você vai ter a glicose, certo? Glicose é um açúcar de 6 carbonos e ele vai ser quebrado ao meio. Quando eu quebro essa glicose ao meio, eu gero piruvato, um açúcar de 3 carbonos. Esse piruvato ele pode tomar 2 caminhos diferentes, dependendo se eu estou, né, reagindo com uma levedura ou uma bactéria de fermentação alcoólica, ou se eu estou numa célula muscular ou numa célula de fermentação bacteriana, de fermentação lática bacteriana. Este piruvato ele pode liberar CO2, formar acetaldeído para formar etanol, ou ele pode simplesmente ser convertido em ácido lático, ambos os processos rendendo 2 ATPs. Então olha só que legal, quando você pensa em fermentação, tá? Você vai pensar o seguinte, a fermentação ela é feita por organismos que não usam oxigênio na produção da sua energia. Se você não usa oxigênio na produção dessa energia, você não vai fazer respiração celular, né? Isso não quer dizer que você não libere gás carbônico, porque se você olhar para a fermentação alcoólica, você está liberando gás carbônico. Só que uma coisa que a gente tem que lembrar é aonde a gente usa isso, né? Etanol, onde é que a gente vai usar a fermentação alcoólica? Como minha questão trouxe, na produção de etanol para biocombustível ou na indústria alimentícia. Eu posso falar, por exemplo, na fabricação de cerveja, na fabricação de vinho, na fabricação de vodka, cachaça. Tudo isso depende de fermentação alcoólica. Ou na padaria. Quando você compra um pão, aquele pão sofreu fermentação alcoólica. Só que aí o foco não é o etanol, o foco é o CO2. As moléculas de gás carbônico liberadas nessa fermentação vão fazer com que a massa cresça. Essa massa crescendo deixa o pão volumoso e fofinho. Professor, por que a gente não fica bêbado quando a gente come um pão no café da manhã? Porque o pão é assado a 200 e tantos graus
e aí o seu álcool já evaporou, certo? Então você produz álcool na fermentação do pão, só que ele é evaporado quando você coloca esse pão para assar, certo? Já a fermentação lática ela é utilizada, por exemplo, na fabricação de queijos e iogurtes, né? Aquele sabor azedinho do iogurte é um pouquinho de ácido lático. Além disso, ela é produzida nos nossos músculos. Quem nunca aí, por exemplo, foi sair para fazer um exercício no final de semana ou trocar de série na academia e no dia seguinte ficou com aquela dor muscular chata, né? Aquela dorzinha que mal te deixa esticar os braços e as pernas. Isso é ácido lático acumulado no seu músculo. Por quê? Ele não estava acostumado a fazer aquele tanto de exercício que você fez naquele dia e aí ele precisou de um suplemento energético, porque não tinha nele hemoglobina e mitocôndria suficiente para produzir tanta energia assim. E ele vai para o plano B. O plano B é a fermentação, que é muito mais rápido de fazer. Você faz a fermentação, mas você paga um preço por isso, que é o ácido lático. Esse ácido lático acumula nos seus músculos e te gera dor muscular e também pode acumular rapidamente no seu fígado, dando aquela dor, né, lateralizada na parte direita do seu corpo, que é a chamada dor desviada, né? Essa dor que você gera, por exemplo, quando você faz exercício sem aquecer e alongar direito. Certinho? Então o nosso corpo também funciona com fermentação, só que em momentos de emergência, quando você não consegue, por algum motivo, fazer respiração celular nos seus músculos, tá? Nos outros lugares do corpo, aí é respiração mesmo. Tranquilo? Partindo para a próxima questão, 113. Essa questão 113 vai falar sobre alterações cromossômicas. Então o nosso enunciado vai perguntar: a alteração presente nos pacientes com astrocitoma pilocítico é classificada como? Professor, eu nunca ouvi falar no que é um astrocitoma pilocítico. Tudo bem, sobe para o texto. Olha só. Em pacientes portadores de astrocitoma pilocítico, um tipo de tumor cerebral, o gene BRAF se quebra e parte dele se funde a outro gene. Então, olha só, aqui a gente já tem uma informação interessante. Ó. Um gene se quebra e se junta a outro. Para detectar essa alteração cromossômica, foi desenvolvida uma sonda, que é um fragmento de DNA, que contém partículas capazes de reagir com os dois genes, fazendo cada um deles emitir uma cor diferente. Em uma célula normal, os dois genes estão em regiões distintas, as duas cores aparecem separadamente. Quando há fusão dos genes, as duas cores aparecem sobrepostas. Cara, eu vou te dar uma dica, que eu já dei na outra resolução. Se você não entendeu o que está escrito, desenha. Você pode desenhar, você pode fazer algumas indicações na sua prova. Usa o seu caderno de questões para isso. Então você vai desenhar exatamente o que ele falou aqui, olha só. Vou até pegar uma canetinha colorida para isso aqui, ó. Você tem, por exemplo, um cromossomo aqui, certo? E esse cromossomo tem um gene BRAF. Então vou fazer esse gene BRAF aqui, ó. Então aqui você tem o gene BRAF. Vou pegar uma outra cor, roxinho aqui, ó, para fazer um outro cromossomo com o gene KIA1549. Legal. E aí o que ele fala? Que se você tem as cores separadas, você não tem a doença. E aí, quando você tem um cromossomo, como eu vou desenhar aqui, ó, que brilha um pedaço dele roxo e um pedaço dele brilha verde, você sabe que ele tem os dois genes ao mesmo tempo. Então você tem o BRAF aqui em cima e esse KIAA aqui embaixo. Olha só que legal. Você pegou um pedaço de um cromossomo e colocou no outro. Pegando um pedaço do cromossomo e colocando no outro, o que você fez? Essa alteração ela não é numérica. Você não aumentou o número de cromossomos, você mudou a estrutura deles. E aí você tem três opções. Você tem a deleção. Olha para cá, você deletou alguma coisa? Não, isso para mim não é uma deleção. Nenhum dos genes desapareceu, você só mudou eles de lugar. Então não é deleção. Você duplicou? Não, nenhum deles está duplicado, eles só mudaram de lugar. O que você fez? Você translocou esse gene, certo? Questões que cobram alterações cromossômicas, elas são bem diretas nesse aspecto, tá? Então a sua alteração vai ser estrutural ou vai ser numérica, e isso é muito simples de identificar. Se eu estiver contando cromossomos para descobrir a minha alteração, ela é numérica. Se eu estiver analisando a composição deles, ela é estrutural, ok? E aí dentro das numéricas e das estruturais você tem as subdivisões. Por exemplo, olha só, nas alterações numéricas você vai ter as euploidias e as aneuploidias.
Professor, esse nome é muito difícil, eu não sei como é que eu lembro dele. Então você vai lembrar o seguinte, ó, aqui faltou um I, ó. Peguei a tabelinha pronta aqui e faltou o I. Euploidias e aneuploidias. O que é ploidia? Que diabos é ploidia? Ploidia é o número de lotes ou conjuntos cromossômicos. O que é um lote ou conjunto cromossômico? É o número de conjuntos completos de cromossomo que você tem. Como assim? Olha só que legal. Na espécie humana, toda célula tem 46 cromossomos. Isso representa o valor de 2 lotes. Por quê? Você ganha um lote do seu pai e um lote da sua mãe. O lote do seu pai vem com 23, é um pacotão de cromossomo. O lote da sua mãe vem com outros 23, outro pacotão de cromossomos. E aí você ganha um cromossomo 1 do seu pai e um cromossomo 1 da sua mãe. Eles formam o par 1. Aí você ganha um cromossomo 10 do seu pai e o cromossomo 10 da sua mãe. Aí você ganha o par 10. E assim sucessivamente. Pense em cromossomos como times. Pensa em cada cromossomo com um númerozinho nas costas, tipo um time de futebol, sabe? E aí, a célula é o jogo. Não dá pra jogar um jogo de futebol com um time só. E aí o que acontece? Você tem os dois times completos. O cara tem um nas costas, é o goleiro. O cara tem 10, é o meio de campo. O cara tem 9, é o centroavante. Cada cromossomo tem sua função. Só que deixa eu te perguntar o seguinte. Os dois goleiros de uma partida de futebol são iguais? Eles não são iguais. Um é melhor que o outro, um é mais rápido, um é mais alto, o outro é mais baixo. Só que eles fazem a mesma função. Assim são os seus cromossomos. Os dois cromossomos 1, o que veio do seu pai e da sua mãe, têm informações diferentes, têm alelos diferentes, mas servem para a mesma coisa, desempenham a mesma função. A mesma coisa você vai pensar em lotes cromossômicos. Então, quando eu falo que o indivíduo é diploide, né, eu estou falando que ele tem 2 lotes cromossomos. Eu estou falando que o valor de ploidia dele é 2. Se ele tem um valor 2 de ploidia, significa que ele precisa de 2 lotes para funcionar. Então, ele é um jogo com 2 times. Se ele for triploide, ele é um jogo que precisa de 3 times. E assim sucessivamente, certo? Isso é a ploidia. Aí olha aqui para baixo. Você pode ter uma euploidia ou uma aneuploidia. Eu significa verdadeiro. Então, euploidia é quando você muda verdadeiramente o número de lotes. Olha só, o número geralmente de lotes é 2. E aí se você foi para 1, euploidia. Se você foi para 3, triploidia. Se você foi para 4, tetraploidia. As aneuploidias, você não muda verdadeiramente o seu lote. Então você não muda o número de conjuntos, você muda o número total de cromossomos. Então olha só, aqui ó, você foi de 2N para 1N, de 2N para 3N, de 2N para 4N. Aqui você foi de 46 para 44, de 46 para 45, de 46 para 47 ou de 46 para 48. Olha como é diferente. Ou você muda o número de conjuntos ou você muda o número total. Você não consegue mudar as duas coisas ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Para seres humanos, dificilmente você vai observar uma euploidia. Se uma euploidia está acontecendo num ser humano, ela não vai ser compatível com a vida. Então ela pode até acontecer, só que ela não vai gerar um indivíduo. Ela não vai ter, né, o seu desenvolvimento, esse indivíduo não vai chegar a nascer. Já as aneuploidias são bem comuns. Por exemplo, dentre as aneuploidias, você tem as aneuploidias sexuais, que são, por exemplo, Klinefelter, chamada também de XXY. Temos a síndrome de Turner, que é a X0. Temos a superfêmea, que é o triplo X. E temos também o supermacho, que é o duplo Y. Tá vendo? Alterações em cromossomos sexuais. Mas também temos as aneuploidias, que são autossômicas. Temos Down, que é a trissomia do 21. Temos Edwards, que é a trissomia do 18. E temos ainda a síndrome de Patau, que é a trissomia do cromossomo 13. Certo?
Então, olha só, como é que eu identifico isso? Por um cariótipo. E aí, no cariótipo, você vai contar o número de cromossomos e falar qual que é o sexo do indivíduo. Então, esse cariótipo aqui, ó, da esquerda, ó, todos os pares têm 2. Então, esse indivíduo é 46, um X e um Y. Então, ele é 46XY. Vamos supor que nesse outro aqui, ó, você tenha um 21 a mais. Como é que você vai escrever isso aqui? Você vai escrever que é 46 não, perdão, ó. Tem um a mais, né? Então é 47, XX, porque é uma mulher. E aí, quando tem uma alteração, você indica qual ela é. Aqui é o 21 a mais, então mais 21. Ah, professor, e se fosse duplo Y? Por exemplo, aqui, ó, se fosse duplo Y, aí você vai falar que ele é 47, XYY. E aí, como, né, no cromossomo sexual você já indica ele escrevendo, você não precisa escrever o mais Y do lado. Entendeu? E aí, só para finalizar, temos aqui as nossas alterações estruturais. Muito simples de lembrar. Deleção é porque você perdeu uma parte do cromossomo. Duplicação é porque essa parte foi duplicada. Você gerou outra dela aqui, ó. Inversão, você mudou a ordem dos genes, colocou de cabeça para baixo. E translocação, você trocou os genes entre cromossomos não homólogos. Por que não homólogos? Porque se fosse entre homólogos, você estaria falando de um crossing over. Como entre não homólogos, é uma translocação. Então, por exemplo, imagina que você é uma célula e está procurando lá no seu cromossomo 10 um gene para produzir a proteína Y. E aí você olha para esse cromossomo 10 não tem mais esse gene lá. Tem um gene que era do cromossomo 13 que produz a proteína Z. Aí, lascou. Essa é a ideia de uma translocação. Você tem uma informação que é sua, mas num lugar errado, que é o que aconteceu com a doença da nossa questão. Tranquilo? Então vou finalizar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente esteja junto o mais próximo possível para resolver mais questões ainda. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.